Você já percebeu como algumas pessoas parecem afundar de vez quando uma crise aparece, enquanto outras encontram caminhos para crescer? A diferença não está apenas no dinheiro que elas têm, mas principalmente na forma como elas pensam. Hoje eu quero te mostrar como a mentalidade de crise pode estar sabotando as suas decisões financeiras sem que você perceba. E mais importante, vou revelar como transformar esses momentos de instabilidade em oportunidades para crescer e se fortalecer. Crises fazem parte da vida. Seja uma crise econômica, como inflação alta e desemprego, seja uma crise pessoal, como perder o emprego ou enfrentar dívidas inesperadas. O problema é que, nesses momentos, a maioria das pessoas entra em um estado de medo e paralisia. Talvez você já tenha sentido isso. Olhar para as contas no fim do mês e pensar, não sei como vou pagar tudo. Ou acompanhar as notícias e acreditar que o pior ainda está por vir. Essa sensação de insegurança gera ansiedade, e a ansiedade leva a decisões precipitadas. O resultado? Pessoas vendendo investimentos no pânico, comprando coisas que não precisam para se sentirem melhor ou contraindo dívidas sem pensar no amanhã. É exatamente nesse ponto que nasce a mentalidade de crise. Mas não se preocupe, existe um caminho diferente. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente significa ter uma mentalidade de crise, os erros que ela provoca, as reações mais comuns que precisamos evitar e, principalmente, como mudar a forma de pensar para enxergar oportunidades em vez de apenas problemas. Também vou mostrar como pessoas ricas lidam com esses períodos e quais estratégias práticas você pode aplicar na sua vida para não apenas sobreviver, mas prosperar mesmo em momentos turbulentos. A mentalidade de crise é um padrão psicológico que surge quando sentimos que o controle está escapando das nossas mãos. Ela é marcada por pensamentos de escassez, pessimismo e medo do futuro. Essa forma de pensar não é racional, mas emocional, e por isso tende a distorcer a realidade. Pessoas com mentalidade de crise focam apenas no problema imediato, esquecendo do longo prazo. É como se colocassem uma lente que aumenta os riscos e apaga as oportunidades. Quando pensamos assim, acabamos limitando as nossas ações e reforçando um ciclo negativo. Acreditamos que nada vai dar certo e por isso deixamos de agir estrategicamente. E não se engane, crises não afetam apenas o bolso, mas também a mente. O medo libera hormônios do estresse, como o cortisol, que prejudicam a clareza mental. Isso explica por que, em momentos de turbulência, é tão comum tomar decisões precipitadas. A ansiedade pode nos fazer acreditar em notícias alarmistas, enquanto a sensação de impotência pode levar à procrastinação. Além disso, o excesso de preocupação gera desgaste emocional, afetando até mesmo relacionamentos pessoais. No fundo, a crise externa se torna também uma crise interna. E se não reconhecemos esse impacto psicológico, ficamos vulneráveis, repetindo padrões nocivos sem perceber. O primeiro passo para superá-la é compreender como ela influencia nosso comportamento. Aqui entramos em uma das maiores diferenças entre quem se perde na crise e quem cresce nela. A mentalidade de escassez contra a mentalidade de abundância. Quem pensa em escassez acredita que tudo está acabando e que precisa agarrar o pouco que resta. Já quem pensa em abundância entende que, mesmo em períodos difíceis, novas portas se abrem. A crise fecha alguns caminhos, mas cria outros. Enquanto uns param e se retraem, outros buscam alternativas, estudam novas formas de ganhar dinheiro, encontram oportunidades escondidas. A mentalidade de abundância não significa ignorar os riscos, mas enxergar além deles. É exatamente esse olhar que pode mudar completamente o seu destino financeiro. Quando o medo toma conta, certas reações se tornam muito comuns. Algumas pessoas congelam, não fazem nada, apenas esperam a tempestade passar. Outras reagem com impulsividade, vendem investimentos na baixa, compram produtos que não precisam ou retiram dinheiro da poupança de forma desesperada. Há também quem fuja do problema, evitando olhar para as contas e fingindo que está tudo bem. O grande problema é que todas essas reações, embora pareçam naturais, na verdade aprofundam a crise pessoal.
A paralisia impede o crescimento, a impulsividade gera perdas e a fuga apenas adia o inevitável. Reconhecer essas reações é o primeiro passo para substituí-las por atitudes conscientes. E isso nos leva aos erros mais frequentes da mentalidade de crise. O primeiro é acreditar que cortar todos os gastos é a única saída. E isso leva muitas pessoas a abrir mão de investimentos ou estudos que poderiam gerar retorno futuro. O segundo erro é agir no impulso, vendendo patrimônio em baixa ou entrando em dívidas caras. O terceiro é buscar soluções milagrosas como esquemas rápidos de enriquecimento. Outro erro comum é o isolamento. Não pedir ajuda, não conversar sobre o problema, o que só aumenta a pressão psicológica. Identificar esses comportamentos é fundamental para quebrar o ciclo da mentalidade de crise. Por outro lado, a crise também abre portas para quem está preparado. É nos momentos de instabilidade que ativos valiosos ficam mais baratos. É quando muitos desistem que novos empreendedores surgem com ideias inovadoras. Pense, por exemplo, em pessoas que compraram ações em 2008, no auge da crise global, ou em 2020, durante a pandemia. Muitos multiplicaram seus patrimônios porque enxergaram oportunidade onde outros só viram caos. Isso não significa ignorar os riscos, mas ter coragem para agir de forma estratégica. Em vez de perguntar, como vou sobreviver a essa crise? A pergunta certa é, que oportunidades esse momento pode revelar para mim? E como mudar a mentalidade de crise na prática? O primeiro passo é controlar as emoções. Em vez de reagir no calor do momento, dar um passo atrás e avaliar a situação com calma. Também é importante buscar informação de qualidade, em vez de se deixar levar pelo pânico coletivo. Outro ponto-chave é criar planos de ação, definir prioridades, cortar excessos conscientes e manter os investimentos estratégicos. Ao treinar a mente para buscar soluções e não apenas problemas, você abre espaço para decisões mais racionais e menos emocionais, quebrando o ciclo de medo e impulsividade. Esse processo fica ainda mais claro quando olhamos para como os ricos lidam com crises. Eles não são imunes, mas reagem de maneira estratégica. Em vez de focar no medo, enxergam a crise como oportunidade de compra, aprendizado e crescimento. Muitos acumulam patrimônio justamente nesses períodos, aproveitando ativos em baixa ou investindo em negócios emergentes. Além disso, mantém reservas de emergência e diversificação, o que dá segurança para agir em vez de recuar. Enquanto a maioria pensa em como cortar, os ricos pensam em como investir. Essa visão não nasce do acaso, mas de preparo e disciplina mental ao longo do tempo. E aqui entra outra qualidade indispensável: a resiliência. Ser resiliente significa manter a calma, aprender rápido com os erros e se adaptar às mudanças. Muitas empresas que hoje são gigantes nasceram ou se reinventaram em momentos de recessão. Em vez de insistir em algo que não funcionava mais, tiveram coragem de mudar de rota. A mesma lógica vale para a vida pessoal. Se uma fonte de renda desapareceu, é hora de buscar alternativas. Se um plano não deu certo, é hora de ajustar a estratégia. Quem se adapta rápido consegue não apenas sobreviver à crise, mas sair dela muito mais forte. A grande virada de chave acontece quando entendemos que a crise pode ser usada como trampolim. Ela nos força a sair da zona de conforto, a buscar soluções criativas e a desenvolver uma mentalidade mais forte. Muitas pessoas descobriram novos talentos ou criaram negócios rentáveis justamente em períodos de dificuldade. O segredo é não enxergar a crise como um inimigo, mas como um teste que pode revelar o nosso verdadeiro potencial. Se você conseguir transformar esse momento em aprendizado e crescimento, vai perceber que cada crise traz consigo a semente de uma oportunidade única. Cada crise traz dor, sim, mas também traz a chance de crescer. A diferença entre fracasso e sucesso não está na crise em si, mas em como você reage a ela. Enquanto uns reclamam, outros plantam. Quem planta em tempos difíceis colhe em tempos de abundância. Lembre-se, esperar o cenário perfeito é o mesmo que nunca agir. O melhor momento para começar a construir sua liberdade financeira é agora, mesmo que o mundo pareça estar desmoronando ao seu redor. Se esse vídeo te ajudou a repensar a forma como você encara momentos difíceis, deixe o seu like e se inscreva no canal.
Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer financeiramente. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por dificuldades, porque essa mensagem pode transformar a forma como essa pessoa vê a vida. E claro, deixe aqui nos comentários: qual foi a sua maior lição em tempos de crise? Sua experiência pode inspirar muita gente. A verdadeira liberdade financeira não nasce da ausência de crises, mas da sua capacidade de enfrentá-las com inteligência e coragem. Toda crise é temporária, mas as escolhas que você faz durante ela podem mudar sua vida para sempre. Então, não se deixe dominar pela mentalidade de escassez. Use cada desafio como combustível para crescer, enriquecer e se tornar mais forte. O futuro é construído nas decisões que você toma hoje.